Apocalipse capítulo 2, versículo 8 ao versículo 11. Apocalipse 2, de 8 a 11. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. Em fevereiro de 2015, o mundo inteiro assistiu, chocado, a um vídeo divulgado pelo Estado Islâmico. Nele, 21 homens vestidos com macacões laranja ajoelhavam-se em uma praia na Líbia. Atrás de cada um extremista segurando uma faca. Eram cristãos coptas egípcios, sequestrados por se recusarem a negar a fé em Jesus. Ao serem pressionados, poderiam facilmente ter escapado da morte, bastando pronunciar uma frase de negação, bastando apenas negar Jesus, negar a fé. Mas um por um, mesmo diante da morte iminente, permaneceram firmes. Segundo relatos e testemunhos, suas últimas palavras foram: Senhor Jesus Cristo. A imagem daquelas cabeças enfileiradas na areia chocou todo o Ocidente. Homens simples, trabalhadores, pais de família, mas gigantes na fé. Naquele dia, em uma praia isolada do norte africano, vimos um pouco sobre o que significa ser fiel até a morte. É a mesma fé inabalável que Jesus esperava da igreja de Esmirna. E é a mesma fé que ele requer de nós hoje. Mesmo que nossa perseguição venha na forma de desprezo, zombaria ou rejeição. Cristo não nos prometeu uma vida fácil, uma vida tranquila, mas ele prometeu uma coroa. E é percebendo o sofrimento da sua igreja na cidade de Esmirna que Jesus escreve-lhe uma carta. O objetivo era fortalecer e sustentar a fé daqueles cristãos que padeciam em prol do Evangelho. Mas antes de entrarmos no texto do sermão de hoje, nós precisamos entender que cada uma dessas cartas enviadas às igrejas da Ásia Menor segue um padrão comum, dividido em pelo menos 6 partes. Em primeiro lugar, nós temos o cenário. Cada igreja é identificada pela cidade em que está localizada. Em segundo lugar, nós temos a apresentação do remetente. Sabemos que Jesus é o remetente de todas as 7 cartas. Foi ele quem as ditou para João, mas em cada uma dessas cartas ele se apresenta de forma distinta. Em terceiro lugar, nós temos o elogio, onde Jesus menciona as virtudes de cada igreja, exceto a igreja de Laodiceia. Seguindo a estrutura dessas cartas, em quarto lugar, nós temos a exortação, onde Jesus admoesta aquela igreja por causa do seu pecado. As únicas igrejas que não recebem exortações dessa natureza são as igrejas de Esmirna e Filadélfia. Em quinto lugar, nós temos a solução. Diante dos pecados daquelas igrejas, Jesus prescreve o remédio para trazer saúde espiritual. Em sexto e último lugar, nós temos a promessa, mencionada em todas essas cartas, que vai motivar a fé daquela igreja. Essa é a estrutura presente em cada carta endereçada às 7 igrejas. Basicamente, esse é o padrão. Lembrando que foi falado no último sermão, essas 7 igrejas representam a igreja como um todo. Representam a igreja universal sobre a face da terra. O número 7, em Apocalipse, de acordo com alguns eruditos, simboliza completude. Portanto, essas cartas servem de exortação para toda e qualquer igreja.
Elas ajudam a examinar nossas igrejas atualmente. Muita coisa presente nas igrejas daquela época está presente hoje nas igrejas. Os pecados atribuídos àqueles irmãos se assemelham aos nossos pecados hoje. Por isso, nos atentemos ao que o Senhor nos falará por intermédio da sua palavra nesse sermão. Em primeiro lugar, seguindo a estrutura que nós mencionamos no início, nós temos o cenário. Olha comigo o verso 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Localizada a 40 milhas, ou pouco mais de 60 quilômetros ao norte de Éfeso, e com uma população estimada em 250 mil habitantes naquela época, a cidade de Esmirna era considerada a mais bela cidade da Ásia Menor. Fazia fronteira com o Mar Egeu e possuía um próspero centro portuário. Esmirna ainda ostentava uma baía que, durante os meses calorosos de verão, refrescava a cidade, fornecendo-lhe um clima agradável. A montanha chamada Pargos, que a cercava, aumentava ainda mais a sua beleza. Os templos pagãos e os edifícios públicos construídos nas suas imediações lhe davam uma aparência de coroa. Os prédios da cidade eram popularmente conhecidos como a Coroa de Esmirna. Além dos edifícios e da arquitetura, a cidade também possuía uma beleza natural. Bosques de árvores também faziam parte da sua ornamentação. A vida cultural de Esmirna também era notável. Uma prova disso era a magnífica biblioteca e o monumento em homenagem a Homero que a cidade possuía. Além da prosperidade cultural, Esmirna possuía um comércio bastante desenvolvido. Ocupava o segundo lugar nas exportações, perdendo apenas para Éfeso. Assim como muitas outras cidades da Ásia Menor, Esmirna tornou-se politicamente aliada ao Império Romano e lhe declarou plena fidelidade. No ano 195 a.C., um templo foi construído para a dea Roma, a deusa de Roma. Além disso, a cidade dedicou um templo ao imperador Tibério em 26 d.C. Sua fidelidade a César era, de certa forma, indubitável. Era uma fidelidade inquestionável. Essa bajulação ao império lhe garantiu paz e unidade. Ora, naquela época o culto ao imperador era frequente, pois muitos o consideravam como um ser divino. Incensos eram queimados diante da sua imagem. Anualmente, os habitantes daquela cidade eram convocados para jurar fidelidade a César. Aqueles, porém, que se recusassem a prestar essa adoração eram presos e passados ao fio da espada. Esmirna era uma das cidades mais pagãs daquela época, devido à observância da religião estatal. Além do culto ao imperador, do culto a César, os deuses Asclépio, Afrodite, Zeus, Cibele e Apolo eram venerados naquela cidade. O paganismo predominava em Esmirna. Consequentemente, muitos cristãos eram perseguidos por professarem a fé unicamente em Cristo. Apesar das dificuldades, a igreja ali presente caminhava na contramão da cidade. Isso resultou em perseguição, em oposição. Com certa frequência, os cristãos eram perseguidos, aprisionados e às vezes até levados ao martírio. E é a essa igreja que Jesus se dirige nesta epístola. Por isso, em segundo lugar, nós temos aqui a apresentação do remetente. Veja novamente o que diz o verso 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Jesus olha para essa igreja perseguida e se apresenta como aquele que é desde a eternidade. Ele declara ser o primeiro e o último. Antes que o tempo existisse, ele já existia. Antes que o mundo fosse formado, ele já estava presente. Ele está no início e no fim da história, atuando tanto como criador quanto como consumador de todas as coisas. Jesus enfatiza sua eternidade para que aquela igreja pudesse ser confortada, lembrando-a de que a vida eterna lhe esperava.
Além disso, essa expressão, primeiro e último, está presente no Antigo Testamento como uma autoidentificação de Deus quando ele se dirige a Israel. Em Isaías 44, verso 6, ele declara: assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, Senhor dos exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Ao fazer essa declaração, além de Jesus apontar para a sua eternidade, ele se apresenta como aquele que é igual a Deus em poder e autoridade. Ele reivindica a sua divindade. Mas Jesus diz ainda que esteve morto e tornou a viver. Aqui ele enfatiza a sua humanidade. O próprio Deus transpôs a eternidade, invadiu o tempo e a história, encarnando-se e vivendo como um homem, assim como eu e você, mas sem cometer nenhum pecado. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, nos diz que o Senhor Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte cruz. Meus irmãos, que encorajamento para aquela igreja sofredora. Apesar das perseguições, eles deveriam ser obedientes até a morte, se preciso fosse. Mas a obra de Cristo não se resume à morte. Por isso ele declara que ressuscitou dentre os mortos. Ele é aquele que morreu na cruz do Calvário, mas venceu a morte e está vivo. Meus irmãos, nós servimos a um Deus eterno que está vivo. O nosso Cristo não é aquele pendurado no madeiro que os papistas ostentam no crucifixo. Como diz o salmista, o nosso Deus não é de prata e ouro, obras das mãos humanas. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Não! O nosso Cristo vive desde a eternidade. Quer dizer algo então ao seu Deus? Você quer falar com Deus? Ele está vivo. Ore a Ele, busque-o na oração, Ele te ouve, Ele te ouvirá. Você quer ouvi-lo? Leia a Escritura, leia a sua palavra viva, na qual Ele se revela. Você ouvirá a voz dEle, porque Ele vive. Ele vive, irmãos. Ele fala. Da mesma forma que o Senhor encorajou a igreja de Esmirna, Ele nos encoraja hoje. Sua vitória sobre a morte também é nossa vitória. Aquele que tornou a viver é capaz de nos trazer vida também. Então, em terceiro lugar, nós temos o elogio. Olha novamente os versos 9 e 10. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. Veja, após se apresentar como aquele que vive e que é desde a eternidade, Jesus reconhece as virtudes daquela igreja e traz uma palavra de conforto. Diferente da maioria das igrejas da Ásia Menor, a igreja de Esmirna não recebeu nenhuma repreensão. Embora não haja igreja perfeita, parece que aquela igreja não apresentava nenhum pecado público grave. Ao invés de censura, aqueles irmãos receberam encorajamento da parte de Jesus. Ele começa dizendo: conheço a tua tribulação. Jesus tinha conhecimento da aflição que aqueles irmãos estavam enfrentando. Ele já havia passado por isso. Ele sabia o que é ser cuspido, acusado, maltratado, açoitado e perseguido por causa do evangelho. Por isso ele tinha empatia por aquela igreja. Os cristãos de Esmirna sofreram uma perseguição em pelo menos 4 níveis diferentes. Primeiro, eles sofreram uma perseguição governamental. A palavra tribulação aqui comunica a ideia de uma vida oprimida, uma vida sujeita a grandes apuros.
O Império Romano oprimia os crentes de Esmirna. César, o imperador, lançava um fardo pesado sobre aqueles irmãos. O simples fato de acreditar que Jesus era o Salvador do mundo resultava nas mais diversas retaliações por parte do Estado. Muitos ali já haviam sido levados ao martírio por causa da fé. A perseguição por parte do Império Romano já se arrastava por muitos anos. Em meados do primeiro século, um homem completamente insano, chamado Nero, assumiu a liderança do império. Sentindo-se ameaçado e com medo de perder a autoridade, assassinou suas primeiras 3 esposas e também a própria mãe. Sob o seu jugo, a igreja padeceu como nunca antes. Nero culpou os cristãos por muitos dos seus erros políticos. Um dos acontecimentos que marcou sua vida foi o incêndio na cidade de Roma. Nero atribuiu aos cristãos a culpa daquele incêndio, e isso resultou em grande perseguição. Com efeito, muitos foram capturados e jogados para as feras no Coliseu, enquanto uma grande plateia assistia friamente. Diversos cristãos foram crucificados e carbonizados. Após a morte de Nero, a igreja desfrutou de relativa paz. Porém, no ano 81, o imperador Domiciano assume o poder e logo a segunda onda de perseguição levanta-se contra os cristãos. É a esta perseguição que Cristo se refere. Uma das estratégias usadas para estabilizar e unificar o império foi a adoração a César, a adoração ao imperador. Isso obrigaria cada cidadão romano, uma vez por ano, professar pública lealdade ao imperador. Esse não foi um problema para a maioria dos cidadãos romanos. O que seria mais um deus no grande panteão de Deus a quem eles serviam? Entretanto, os cristãos que cria em um único Deus e declaravam Cristo é o Senhor, esses sim sofreriam retaliações por parte do Estado. Essa era a situação da igreja de Esmirna, perseguida pelo império simplesmente por professar uma fé exclusiva em Cristo. A perseguição governamental não foi apenas àqueles cristãos. Nós, brasileiros, cada vez mais estamos perdendo a chamada liberdade religiosa. É claro que não chegamos ao ponto de sermos presos e mortos por causa da fé, mas há uma perseguição notória por parte do Estado, em parceria com a grande mídia. Está se tornando cada vez mais complicado ser um verdadeiro cristão nesse Brasil que se diz progressista. Se nos posicionamos contra o homossexualismo, somos acusados de homofobia. Se defendemos o papel da mulher tal qual a Escritura apresenta, somos chamados de machistas. Se professamos uma fé exclusiva em Cristo, somos rotulados de fundamentalistas. Se buscamos uma educação conservadora para os nossos filhos, somos vistos como antiquados. Aos poucos, a nossa liberdade religiosa está sendo sitiada. O Estado muitas vezes quer nos doutrinar. O que é isso, se não a perseguição à igreja por parte do Estado? A perseguição acontece em pleno século XXI. Ainda que não seja com tanta intensidade como nos dias do apóstolo João. E o que mais me choca, o que mais me escandaliza, são cristãos que declaram pleno apoio a políticos com agendas evidentemente contrárias à Bíblia. Isso me choca. São inimigos da igreja, mas recebem apoio de alguns crentes. Isso é terrível. Crentes prestando lealdade a césares contemporâneos, mesmo eles se opondo à igreja. Eu fico chocado com isso. Eu fico constrangido com isso, irmãos. Mas a igreja também sofreu uma perseguição econômica. A igreja de Esmirna também padecia financeiramente. Jesus disse que conhecia a pobreza daquela igreja. O termo grego aqui denota miséria. Alguém desprovido de bens. A penúria de um mendigo. É bem provável que durante as perseguições o Estado tenha confiscado os bens daquela igreja. Ora, pobreza era algo incomum naquela cidade próspera e abastarda. A riqueza de uma grande cidade geralmente é reflexo da condição dos seus habitantes. Em meio a toda aquela prosperidade, a igreja de Esmirna era financeiramente falida.
Os teólogos da prosperidade certamente têm grandes dificuldades em interpretar esse texto corretamente, pois creem que a falta de recurso financeiro é resultado de uma fé pequena ou situação pecaminosa. Entretanto, a escassez era a vontade de Deus para aquela igreja. Prosperidade financeira não é a vontade de Deus para todos. Ele pode fazer do pobre alguém extremamente rico e do rico alguém extremamente pobre, ou ainda pode conservar o rico na sua riqueza ou o pobre na sua pobreza. Nós temos que aprender a conviver com isso. Tudo depende da vontade soberana de Deus. A nossa fé pode custar a nossa vida de conforto. Pode custar as nossas propriedades, bens e riquezas. Há nos nossos dias quem perca o emprego simplesmente por ser crente. Muitas portas são fechadas aos crentes simplesmente por eles não mentirem no serviço, não serem mentirosos. É nessas horas que a nossa fé é provada, irmãos. Você está disposto a perder oportunidades, empregos, contratos ou ser prejudicado financeiramente por causa de Cristo? Os crentes de Esmirna estavam. Padeceram por causa da fé. É por isso que, a despeito da crise financeira que aquela igreja enfrentava, Jesus a chama de rica. Ele diz: conheça a tua pobreza, mas tu és rico. O conceito de riqueza de Jesus é diferente do nosso. Aquela igreja era pobre financeiramente, mas rica espiritualmente. Miserável aos olhos dos homens, mas próspera aos olhos de Deus. Veja, você quer aferir, você quer medir a riqueza de uma igreja? Não olhe para a sua estrutura. Não olhe para o seu patrimônio, não olhe para os seus equipamentos de última geração, não olhe para o seu conforto. Veja o quão devota e fiel ela é a Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda epístola, disse que o Senhor Jesus, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. A nossa riqueza não é material, é espiritual, não é passageira, é eterna, não depende de nós mesmos, depende de Cristo. É nele, irmãos, é nele que somos verdadeiramente ricos. Mas veja, aquela igreja também sofreu uma perseguição religiosa. Em Esmirna havia uma grande quantidade de judeus que faziam oposição ao cristianismo. Até então, nenhuma novidade. Os judeus assassinaram o jovem Estevão, perseguiram o Senhor Jesus, e agora em Esmirna isso se repete. Os judeus deveriam ser os primeiros a reconhecer Jesus como Salvador. E inúmeras passagens do Antigo Testamento apontam para Jesus como sendo o Messias. Ao invés disso, eles continuaram e continuam se opondo a Cristo. A hostilidade daqueles judeus foi tanta que alguns registros posteriores os relacionam com o martírio de Policarpo. Policarpo foi um bispo do segundo século da cidade de Esmirna, que, de acordo com a tradição, foi discípulo direto do apóstolo João. No dia 23 de fevereiro do ano 155, esse homem de Deus foi morto por se recusar a negar o nome de Jesus. O procônsul daquela cidade lhe deu duas opções: amaldiçoar o nome de Jesus e viver, ou continuar crendo nele e morrer. Diante dessa escolha, conta-se que Policarpo fez a seguinte declaração: servi a Cristo por 86 anos. Ele nunca me fez mal nenhum. Como posso blasfemar meu rei que me salvou? Como consequência, foi condenado à morte e levado para ser queimado numa fogueira. Há relatos de que os judeus participaram ativamente na coleta de lenha para a fogueira em que Policarpo seria lançado. Apesar de ter sido num dia de sábado, os judeus ignoraram a guarda do dia e voluntariamente trabalharam para que aquele homem piedoso fosse martirizado. Eles estavam lá entre os primeiros a acusarem os cristãos diante dos romanos. Alegavam que os cristãos eram fiéis apenas a Cristo e não a César.
Por isso é que Jesus se refere aos judeus daquela cidade que faziam oposição ao cristianismo como sendo membros da sinagoga de Satanás. Eles eram enviados do inferno para perseguirem e se oporem aos cristãos. Nós não temos no nosso país judeus perseguindo e oprimindo cristãos. Eu, pelo menos, nunca vi. Entretanto, existem aqueles que afirmam crer em Deus e ainda assim perseguem os verdadeiros servos de Cristo. Aqueles que mantêm o zelo da sã doutrina são muitas vezes perseguidos por aqueles que a relativizam. Existem igrejas que não passam de sinagoga de Satanás, como diz a Confissão de Fé de Westminster. Pregam um falso evangelho, adoram um falso Deus, professam uma falsa fé, vivem um falso cristianismo. Há igrejas que promovem a licenciosidade, defendem aborto, ordenam homossexuais ao ministério, incentivam o divórcio e deturpam a palavra de Deus. É comum essas igrejas perseguirem, ainda que de forma velada, aquelas igrejas que lutam por manter a pureza doutrinária. Aqueles que conservam a sã doutrina e zelam por ela estão sujeitos a esse tipo de perseguição. Mas em quarto e último lugar, a igreja de Esmirna sofreu uma perseguição física. Jesus os encoraja mais uma vez, porque eles haviam de passar mais tribulação, como diz o verso 10. Jesus garantiu que o sofrimento estava por vir e ele permitiria. O diabo lançaria alguns na prisão. As prisões romanas eram lugares extremamente precários. Os presos viviam em condições subhumanas, eram torturados e muitas vezes mortos pelos agentes penitenciários. Ninguém resistia muito tempo numa prisão romana. Se o preso fosse cristão, sua situação se agravava ainda mais. Instrumentalizados pelo diabo, os romanos perseguiram fisicamente a igreja de Esmirna. Jesus declara que aqueles cristãos sofreriam um período de tribulação de 10 dias, simbolizando um período de tempo em que eles padeceriam. Mas, ao mesmo tempo, eles são confortados. Essa perseguição de 10 dias também indica que o sofrimento teria data marcada para acabar. Portanto, eles deveriam estar preparados para enfrentar aquela retaliação. Jesus requeria fidelidade, mesmo que isso lhes custasse a vida. Por isso ele diz: ser fiel até a morte. Os crentes que morrem por sua fé em Cristo são recompensados. O encorajamento para aquela igreja foi: dar-te-ei a coroa da vida. E essa coroa é o galardão. Os comentaristas veem relação do formato da cidade que parecia uma coroa com a coroa prometida aos crentes fiéis que habitavam ali. Aqueles irmãos estavam sujeitos a morrerem nas mãos dos romanos, mas seriam recompensados com vida eterna. A igreja de Esmirna foi atacada política, econômica, religiosa e fisicamente. De fato, servir a Cristo pode custar muito caro. Em alguns lugares o custo é maior, em outros o custo é menor. O fato é que o sofrimento faz parte da vida cristã. Como diz Paulo escrevendo a Timóteo: todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Em quarto lugar, nós temos a promessa. Veja o que diz o versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. Apesar das perseguições, os crentes de Esmirna deveriam ser obedientes a Cristo. Ele declara: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Trata-se de um alerta a todas as igrejas. Percebam que o termo igrejas está no plural e não no singular. Mais uma confirmação de que essa mensagem é útil para a Igreja Universal em todos os tempos e lugares
e não apenas para aquela igreja local. Essa expressão é uma espécie de fecho presente em todas as 7 cartas. Cristo finaliza com a seguinte promessa: o vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. A primeira morte é a morte física, enquanto que a segunda morte é a separação eterna de Deus. O crente está de fato a morrer nas mãos dos seus perseguidores, dos seus algozes, mas jamais serão separados de Deus. É por isso que em Mateus 10, 28, o Senhor Jesus disse: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Aqueles 21 cristãos egípcios não entraram para a história por causa do que conquistaram, mas por causa do que não negaram. Eles não tinham riquezas, fama ou influência política, mas tinham fidelidade a Deus e receberam a coroa da vida que Jesus prometeu. A igreja de Esmirna, por sua vez, pobre aos olhos do mundo, era rica para Deus. Perseguida por homens, mas sustentada por Cristo. A sua perseverança não vinha de coragem natural. Os crentes daquela igreja não tinham uma coragem inerente. Eles viviam encorajados pelo próprio Deus, que prometeu estar com seus filhos em todo o sofrimento. O curioso é que a fidelidade que Jesus exige é a mesma que ele mesmo provê. Ele não apenas manda ser fiel até a morte, mas ele caminha conosco até o fim, segurando firme na nossa mão. Ele requer fidelidade, e essa fidelidade ele mesmo a concede a nós. Foi ele quem sustentou os mártires no passado. Foi ele quem sustentou o Policarpo. Foi ele quem sustentou os crentes de Esmirna. E é ele quem sustenta você, meu irmão. Se você sofre hoje por causa da sua fé, saiba que o Senhor te vê. Ele te contempla, ele conhece a tua tribulação, ele conhece a tua perseguição no seu trabalho, ele conhece a tua tribulação entre os seus familiares, na sua faculdade, ele contempla tudo isso, ele segura na sua mão, ele está contigo nela. A coroa que parecia pertencer a Esmirna, com seus prédios e monumentos, será dada, na verdade, aos que perseverarem até o fim. E a perseverança desses não virá de si mesmos, mas do poder daquele que venceu a morte. Cristo é o autor e consumador da nossa fé. E é por ele e com ele que permaneceremos fiéis até o fim. Que ele nos ajude e nos sustente com a sua mão poderosa.